Você tem pessoas que te espelharam, que fizeram, pessoas assim dentro da religião mesmo, em que você se espelhou, que você admira, que são homens de Deus, que fazem um trabalho excepcional, que serviram como inspiração para você se tornar quem você é hoje? Sim, eu tenho minha avó, mesmo antes de eu ser adventista sétimo dia, conhecer, defender a fé, a minha avó, que morou com a gente muito tempo, ela não sabia ler nem escrever, e ela era uma mulher assim, uma mulher de Deus, porque uma bondade, uma tranquilidade, um discernimento, uma sabedoria imensa, e ela sempre me chamou muita atenção. E ela, sem saber ler, sem saber escrever, ela foi uma pessoa que ajudou muitas pessoas a conhecerem esse poder que emana das Escrituras. Minha mãe, ela era uma pessoa que ela ia com a minha avó dar estudo bíblico, porque minha avó não sabia ler. Então minha avó falava: Carmen, lê em tal lugar. Interessante. Então um grande espelho, depois é minha mãe, mas assim, começou com a minha avó, a minha mãe, então são duas pessoas que eu coloco no pedestal, né? Assim como o exemplo que eu tenho de pessoas que me inspirou. Você sabe como que elas chegaram até a fé, como que elas chegaram até a igreja? Sim, olha que interessante. A minha avó, ela sempre teve o contato com a crença adventista, né? Desde o passado, através de alguns familiares. A minha mãe, olha que interessante, quando a gente morava em Bitinga, alguns anos atrás, o meu irmão recebeu o estudo bíblico. O meu irmão e a minha cunhada Simone, eles receberam o estudo bíblico. E minha mãe ficava ouvindo. Aí chega numa parte do estudo, que o pessoal que está dando estudo, eles perguntam, fala: escuta, você gostou, você está de acordo, você quer se batizar, você quer fazer parte de tudo isso? Na época, meu irmão muito novo ainda, minha cunhada também, eles acharam melhor esperar um pouco. Mas minha mãe, que estava ouvindo, ela falou: olha, eu quero. Aí ela passou, se batizou e começou a seguir os princípios, interessante, né? E isso foi sempre, a gente sempre foi vendo. Um outro testemunho também que me chama muita atenção, eu vi o poder de Deus sobre a vida da minha mãe. Meu pai, em 94, meu pai, ele bebia. E infelizmente ele chegou um dia em casa e ele falou assim: falou para minha mãe: hoje eu vou te dar um susto que você nunca mais vai esquecer, Carmen. Ele estava meio alterado, minha mãe achou que fosse coisa, ficou meio preocupada, mas não esperava. Passado uma meia hora, 40 minutos, ela sentiu um cheiro de veneno. Meu pai tinha tomado veneno. Meu pai tomou veneno de laranja. E meu Deus. veio falecer. Levou para a UTI, levou para o médico, foi para a UTI, mas não resolveu. E minha mãe, a partir daí, já era difícil. A gente sempre veio de uma família humilde e tal, sabe? As coisas bem apertadas e tal. E minha mãe ficou mais difícil. E minha mãe começou a passar roupa para fora para poder sustentar a gente. E minha mãe sempre foi fiel com Deus. Nos dízimos, nas ofertas. E ela sustentou eu, meu irmão, toda a família, ganhando dinheiro de passar roupa. Ela passava roupa para uma mulher lá, que chama Marisete, lá em Bitinga. E ela sempre ali, conseguindo manter a casa com aquele pouco, sabe, sofrido, mas Deus nunca deixou faltar. Então eu já vejo o poder de Deus desde lá do início com a minha mãe, quando aconteceu tudo isso com meu pai. E hoje eu tenho a certeza e a convicção que se não fosse o poder de Deus sobre como que ela ia superar tudo isso. Ah, com certeza. Sem dizer com o meu irmão. Meu irmão também, com 33 anos, por causa da bebida, ele veio a falecer. Você não tem mais irmão também? Eu tenho José Augusto, que é meu irmão. Vocês são três? Eram três. Tem minha irmã, Roseli de Fátima Mock. Minha irmã também, que mora em Itu. São 4. Isso, mas eu perdi um irmão com 33 anos por causa da bebida também. Que logo depois do meu pai, veio falecer meu irmão. Então minha mãe sofreu uns baques muito fortes, mas ela se agarrou aonde? Se agarrou em Deus. E é o que tem de mais pé no chão, assim, porque né? Chega uma hora que você não tem pra onde correr. Aí você vai ver que se tirar Deus, sobra o quê? Nada. Aí foi isso, eu fui vendo tudo isso. E quando eu vi que ela defendia essa fé e tive essa experiência também naquele dia de ser tocado, de ser comovido pelo poder do Espírito Santo, eu falei: eu preciso aprender, eu preciso ver esse Deus que está sobre a vida da minha mãe, sobre a vida da minha avó, sobre a vida... solidificou até agora. Exatamente. Como, né? Eu quero viver isso, eu quero essa experiência, eu quero ter esse contato com Deus, eu quero ter essa intimidade com Deus. Aí foi onde eu comecei a estudar a Bíblia. Eu falei: mas eu quero uma coisa que eu possa ler, entenda
e não que eu fique naquilo que me falam. Eu ouvi recentemente a passagem aquela passagem do azeite lá. Sim. Que ela fala muito disso, né? Sim, sim. Você está falando das lamparinas lá? Isso. 5 ficaram prontas, outras não. Exatamente. Na verdade, essa passagem está falando da volta de Jesus, né? Uhum. Essa passagem está falando que quando Jesus volta, as que se prepararam com o azeite estão prontas para a vinda de Jesus. As outras que não se prepararam foram atrás do azeite depois, mas aí já era tarde. E isso é uma lição muito grande para nós, que todos nós temos que estar pronto. Para aqueles que acreditam na vinda do Senhor Jesus, nós não podemos ficar adiando esse dia. Nós precisamos estar pronto todos os dias, porque a Bíblia é clara em dizer que a hora e o dia ninguém sabe.